Olá, tudo bem com você? Este é o quinto vídeo da série A Profecia, o que está acontecendo com o nosso mundo, uma série que tem como objetivo analisar brevemente as principais profecias da Bíblia Sagrada. Eu tenho deixado aqui na descrição de cada vídeo materiais complementares para que você possa buscar mais informação a respeito dos temas que estão sendo abordados. Vou deixar neste vídeo dois links importantes também para você. O primeiro é o link que dá acesso aos vídeos anteriores dessa série, aos 4 vídeos anteriores. E o outro link para uma série de vídeos com estudos bíblicos doutrinários que eu tenho gravado, produzido e postado aqui em meu canal no YouTube. Espero que você goste desse material, que você possa compartilhar, curtir, fazer bom uso desses conteúdos, tá bem? Ok, uma das atividades, um dos passatempos que mais dão prazer ao meu filho Micael, de 9 anos, é montar Lego. Eu tenho aqui dois exemplos, um trator que ele montou algum tempo atrás. Tenho também aqui uma pequena nave espacial que meu filho montou também. Ele gosta muito, ele é praticamente um especialista na montagem de Legos. Me impressiona ver como ele faz isso com certa facilidade, mas se não fossem os manuais que vêm com esses brinquedos, seria praticamente impossível, quase impossível montá-los. E esses manuais que a Lego prepara e coloca aí junto com o brinquedo na caixinha, eles ajudam muito, né, nas etapas, na forma como essas peças devem ser encaixadas e tudo mais. Eu comprei alguns meses atrás um brinquedo desses de Lego, não só para o Micael, mas para mim também, dessa vez eu me presenteei, que é a réplica do foguete Saturno V, está aqui do meu lado, o foguete que levou os 3 norte-americanos da NASA para a Lua. Primeira vez então que os seres humanos pisaram no nosso satélite natural. O manual de montagem desse Saturno V tem quase 200 páginas. Realmente foi um processo bastante complicado, mesmo contando com a ajuda do meu especialista, né, o Micael, em montagem de Lego. Nós levamos quase 8 horas para montar essa belezinha aqui. Deixa eu mostrar para vocês um pouco melhor. Veja aqui num outro ângulo, o Saturno V está aqui. Você está vendo aí algumas imagens que nós fizemos quando montávamos esse foguete. Então, como eu dizia, não fosse aqui esse manual, seria uma empreitada praticamente impossível. Quando nós abrimos a caixa, nos deparamos com várias sacolinhas de plástico, com as peças misturadas, realmente ali aparentemente uma confusão sem tamanho, bem complicada. Agora, seguindo o passo a passo aqui do manual, foi possível chegar até o fim dessa atividade, que foi muito prazerosa, não só porque conseguimos aqui montar o foguete, mas porque também pude fazer uma atividade com meu filho, e sempre é muito gostoso estar com os filhos, dedicar tempo para estar com eles e crescer juntos, né, nessa interação, nessas atividades. Muito bem, e eu quando montava esse foguete com o Micael, acompanhando ali o passo a passo no manual, eu pensei que, na verdade, embora o mundo pareça tão caótico, quando a gente olha para esse planeta, para as condições em que vivemos, parece realmente uma série de sacolas de peças desconectadas. Tudo revela um caos sem tamanho, mas quando nós analisamos o mundo à luz da Bíblia Sagrada, o Manual da Vida, nós podemos perceber então que existe sim por trás dessa confusão uma ordem. Eu tenho dito aqui nessa série, e vou repetir, que as profecias são como uma luz no fim do túnel. O túnel da vida é escuro, complicado, difícil, enfrentamos tantas lutas muitas vezes, mas lá no fim existe uma luz. E nós estudamos recentemente aqui em nossa série que a Bíblia é como uma lâmpada, uma luz que ilumina o nosso caminho, a fim de nos mostrar realmente que no fim deste caminho tenebroso existe esperança, existe sim uma solução para tudo isso. Então, se a sua vida parece caótica, como um monte de peças de Lego desarticuladas, desconectadas, soltas por ali, use o manual e com certeza você vai chegar até o fim da viagem. O assunto de hoje, Daniel capítulo 2, ele é um exemplo disso. Por mais que pareça que a humanidade está com o timão do navio solto, como que se as coisas estivessem andando realmente num caos, numa bagunça total, reino sucedendo a outro reino, sem um direcionamento, por mais que isso seja uma impressão que podemos ter ao longo da história, ao analisar a história em retrospectiva, nós podemos perceber que Deus já havia antevisto tudo e mostrado o caminho. Daniel capítulo 2 é um exemplo disso. Eu quero mostrar para você aqui de novo
o livro de Isaac Newton, as profecias do Apocalipse e o livro de Daniel, e quero te mostrar o que Newton escreveu exatamente sobre o capítulo 2 aqui do livro de Daniel. Veja só, aqui na página 32, Newton escreveu o seguinte: as profecias de Daniel ligam-se umas às outras como se fossem partes de uma profecia geral feita em várias épocas. A primeira é a de mais fácil compreensão, e cada uma das que se seguem adicionam algo de novo às anteriores. E na página seguinte ele fala assim: o fundamento de todas as profecias de Daniel está na visão dessa imagem formada por 4 metais. Ela representa um corpo de 4 grandes nações que deveriam reinar sucessivamente sobre o mundo, a saber, o povo da Babilônia, os persas, os gregos e os romanos. Olha que interessante, hein? Um livro publicado em 1723, desse gênio, desse cientista e teólogo genial, Isaac Newton, trazendo aqui para nós uma informação bem interessante. A informação que, para quem lê o livro de Daniel, quem estuda o livro de Daniel, percebe claramente a informação de que uma profecia vai adicionando informação sobre a outra. E quando começamos aqui com Daniel 2, nós percebemos que há uma certa simplicidade. O livro, o capítulo fala o seguinte, né, que o rei Nabucodonosor teve um sonho, só que ele estava pensando realmente, né, nas coisas que viriam no futuro, ele ficou intrigado com esse sonho, só que não conseguia entender o que significava esse sonho. Ele então chama seus sábios ali, os magos da corte, para interpretar o sonho, para que ele pudesse saber do que se tratava. E para ter certeza de que esses magos, esses sábios da corte poderiam de fato interpretar o sonho, Nabucodonosor pediu que eles dissessem que sonho ele havia tido. E aí ficou complicado, porque eram impostores. Somente Deus conhece realmente os pensamentos das pessoas, somente Deus conhece o futuro da humanidade. Somente Deus vê o futuro, porque Ele é o Senhor do tempo. Anjos do mal, demônios e mesmo seres humanos podem até fazer algumas predições que às vezes dão certo, mas nem sempre acontece assim. Eles chutam, fazem prognósticos. Deus é o único que vê de fato o futuro, porque Ele é Deus. Então, quando os sábios, quando os magos de Babilônia dizem para o rei que isso seria impossível, ele diz o seguinte: olha, eu vou mandar matar todos vocês se vocês não interpretarem o meu sonho. E aí a confusão se instala, o medo, né? E nesse momento, infelizmente muitas pessoas são assim, né? Só se lembram de Deus quando as coisas ficam difíceis. Nesse momento se lembram de Daniel. Daniel era um dos sábios de Babilônia. Se você ler o capítulo 1 desse livro, vou deixar aqui na descrição do vídeo também uma palestra que eu apresentei sobre Daniel capítulo 1. O livro todo é muito interessante e a partir daqui nós vamos entrar de cabeça agora nas profecias apocalípticas, ou seja, profecias do livro de Daniel e do Apocalipse que tem que ver com o fim do tempo, ok? Os vídeos anteriores foram uma introdução para o que vamos agora abordar daqui para frente. Então no capítulo 2 acontece isso. E como diz Isaac Newton, e a gente percebe ao ler, é um capítulo muito simples, uma interpretação bastante direta, simples, que vai nos ajudar muito quando chegarmos a Daniel capítulo 7, capítulo 8, 9, 12, Apocalipse. Por quê? Existe um paralelismo, e daqui a pouquinho eu vou chamar aqui o meu amigo pastor Sérgio Santelli, que é o próximo convidado aqui da nossa série, né? Já tivemos aqui participação do Dr. Rodrigo Silva, da Marina, e teremos agora, neste vídeo, do pastor Sérgio Santelli, depois eu vou apresentá-lo melhor a você. Nós vamos perceber que existe sim um paralelismo entre as profecias, e isso nos traz segurança, porque alguns, ao interpretarem textos, versos isolados, acabam criando ideias mirabolantes a respeito da profecia. E nós não podemos fazer isso, nós temos que nos prender ao texto e perceber que existe realmente uma lógica, como montar um Lego. Existe uma lógica, existe uma sequência a ser seguida, ok? Existe um manual que nos ensina como interpretar corretamente a Bíblia, que é a própria Bíblia. Ela se interpreta a si mesma. E quando nós analisamos Daniel 7, 8, 12, 9... à luz de Daniel 2, as coisas ficam mais fáceis e mais seguras. Por quê? Em Daniel 2, o rei sonha com uma grande estátua composta por metais diferentes. Cabeça de ouro, braços e peitos de prata, ventre e coxas de cobre, pernas de ferro, pés
de uma mistura immiscível, na verdade, barro misturado com ferro, e depois, no fim dessa visão do sonho, o rei vê vinda do céu uma pedra, não foi lançada por mãos humanas, portanto é uma intervenção sobrenatural. Essa pedra vem, atinge a estátua nos pés e faz desmoronar todo aquele conteúdo ali, todos aqueles metais, e essa pedra então se torna, toma conta do mundo, se torna um reino eterno. Que interessante, né? O que você entendeu desse sonho? Como você interpretaria esse sonho? Ainda bem que não precisamos ficar quebrando a cabeça nisso, porque o próprio Daniel interpreta o sonho. E eu quero então ler para você, no capítulo 2, apenas a interpretação, porque o sonho eu acabei de resumir para você. E Daniel então diz assim, a partir do verso 36. Esse é o sonho. Daniel acabou de dizer para o rei qual foi o sonho, né? Que eu disse para você também. E também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Pronto. Daniel interpreta o sonho dizendo que a cabeça de ouro da estátua é o rei ou o reino de Babilônia. Verso 39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido, contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias destes reis, ou seja, no momento do pé da estátua, barro com ferro ali misturado, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo, subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Que interessante, não? Primeiro ponto. Deus se vale de um símbolo, de um elemento que pudesse ser claro e chamasse a atenção do rei Nabucodonosor, o rei de Babilônia, um rei pagão. Ele usa uma estátua. Nos capítulos 7, 8 e outros mais, veremos que Deus muda os símbolos, os elementos, mas a história é a mesma. Aqui nesse capítulo vemos o conceito do historicismo sendo apresentado claramente. Existem correntes de interpretação bíblica diferentes, como a futurista, que joga todos os eventos para o futuro. Existe a escola de interpretação profética preterista, que joga tudo para trás, para o passado, e a escola de interpretação profética historicista, adotada por Newton e por nós também, por mim também, porque eu creio ser a mais coerente, a mais lógica. Aqui no capítulo 2 já vemos isso muito claramente. A profecia começa com o tempo do rei Nabucodonosor, com o tempo de Daniel, avança pela história, vai para o futuro e culmina com essa pedra misteriosa vinda do céu. Você percebe que há uma linha do tempo, que há uma ordem cronológica. Portanto, essa é a forma historicista de entender as profecias. Elas vão se cumprindo ao longo do tempo, culminando com a volta de Jesus, com o cumprimento final aí de todas as profecias. Muito bem. Daniel interpreta o sonho e diz: Rei, tu és a cabeça de ouro, depois de ti virá um outro reino, e outro, e outro. Basta agora pegarmos nossos livros de história e analisar que reinos sucederam Babilônia, e a gente percebe claramente que foram a Medo-Pérsia, que dominou o mundo após Babilônia, depois vem a Grécia, aí destaca-se o grande Alexandre o Grande, né? Em seguida, Roma, o império ferrenho que dominou o mundo, uma grande extensão de terra, mas acabou sendo depois esfacelado, vindo então na estátua exatamente isso, a mistura immiscível de barro com ferro. Um reino diferente, fragmentado,
que teria em parte a força do ferro e noutra a fraqueza do barro. E de fato, a Europa, como a conhecemos, até hoje é assim. Há países ali cuja economia é forte, cuja nação é uma potência, né? Cujo país é uma potência, mas há outros países ali que são fracos, economicamente fracos. Portanto, a profecia se cumpre de forma perfeita. Ali também diz um relato que eles tentariam se ligar novamente por casamentos, e isso a gente observa ao longo da história, né? Reis que tentaram casar seus filhos entre si para tentar promover uma reunificação da Europa. Para que pudesse formar aí quem sabe, quinto reino, mas isso não aconteceu. Nós vemos figuras importantes na história, como um Kaiser alemão, como czares, como Hitler mesmo, Napoleão Bonaparte, que tentaram reunificar o quinto, que nunca existiu, né, o Quinto Império, tentaram reunir a Europa, mas isso nunca aconteceu. Na verdade, a Europa permanece até hoje e vai até o fim permanecer fragmentada. No dia desses reis, ou seja, no tempo que estivéssemos vivendo a Europa fragmentada, a profecia termina dizendo que uma pedra seria cortada do céu, bateria nos pés da estátua e a derrubaria. Que pedra é essa? Quando estudamos os evangelhos, por exemplo, e as cartas de Paulo e outros textos, percebemos que Jesus Cristo é a pedra angular. Portanto, essa profecia fala claramente da volta de Jesus. E ela nos mostra em que momento histórico estamos vivendo, inclusive. Em que parte da estátua estamos agora? Estamos na cabeça de ouro? Não, já faz muito tempo que Babilônia deixou de ser império. Estamos na Medo-Pérsia? Também não. Na Grécia? Não. Em Roma? Também não existe mais Império Romano. Nós estamos na Europa e já faz tempo que isso é fato. Já faz tempo que vivemos no período dos pés da estátua. Portanto, eu penso que estamos na pontinha das unhas do dedo dos pés, dos dedos dos pés da estátua. Porque falta realmente muito pouco para que essa profecia tenha cumprimento. E mais, se tudo aquilo que passou se cumpriu à risca, o que falta acontecer também vai se cumprir com certeza, que é justamente a chegada da pedra. É a volta de Jesus para trazer um reino eterno que não passará jamais. Eu falava agora há pouco sobre paralelismos, né? E eu vou deixar agora aqui o meu amigo, o pastor Sérgio Santelli, ele que é pastor, mestre em teologia, um estudioso das profecias bíblicas, fale um pouquinho para você sobre essa questão do paralelismo e da importância disso para o entendimento das profecias. Pastor Sérgio, muito obrigado por sua participação e agora os momentos que seguem estão com você. A principal característica do livro de Daniel, que o diferencia de qualquer outro livro comum que você possa encontrar sobre profecias e que demonstra a origem divina desse livro, é a estrutura literária desse livro. A principal característica da estrutura literária se chama quiasmo. Por trás da estrutura quiástica, você consegue perceber a intencionalidade, inteligência e também até o senso de estética do autor e daquele que o inspirou, no caso Deus, né? O quiasmo, a estrutura quiástica, foi sistematizada na década de 30 e ela consiste num paralelismo invertido. A palavra quiasmo vem da letra grega, do alfabeto grego qui, que tem a forma de um X. E o quiasmo ele é formado por um paralelismo invertido. Então a primeira metade superior ela é paralela à segunda metade inferior. No livro de Daniel nós encontramos várias estruturas quiásticas. Se nós pegarmos, por exemplo, do capítulo 2 até o 7, que é a parte escrita em aramaico do livro de Daniel, nós vamos encontrar um quiasmo perfeito ali. O capítulo 2 tem a visão dos reinos mundiais, que é o sonho de Nabucodonosor, falando dos 4 impérios que iam dominar esse mundo. No capítulo 3, nós temos um teste de fidelidade, que foram os 3 amigos de Daniel que foram jogados na fornalha ardente. No capítulo 4, nós temos o juízo de um rei, que foi o rei Nabucodonosor. Depois, na segunda metade invertida, mais uma vez temos um juízo de um rei, no caso Belsazar, no capítulo 5. E depois nós temos um outro teste de fidelidade, que foi Daniel, sendo jogado na cova dos leões, no capítulo 6. E por fim, finalizando esse quiasmo, nós temos a visão dos reinos mundiais, no capítulo 7. Daniel tem uma visão de 4 animais representando os mesmos reinos que iam dominar esse mundo, lá, de acordo com o sonho lá de Nabucodonosor. E se nós pegarmos somente o capítulo 2 de Daniel, nós vamos encontrar um outro quiasmo muito interessante. Nós temos ali o sonho, Nabucodonosor teve um sonho perturbador,
Os mágicos não conseguiram contar e explicar esse sonho. Depois Daniel é levado ao rei com uma proposta. No meio da estrutura quiástica, o mais importante, Deus revela e explica o sonho a Daniel, o sonho que Nabucodonosor teve. E aí a outra metade invertida, mais uma vez Daniel sendo levado à presença do rei, agora com a resposta. Depois Daniel consegue contar e explicar o sonho do rei, e por fim Nabucodonosor glorifica a Deus e promove Daniel. Então uma perfeita estrutura quiástica. Isso revela a beleza por trás da profecia de Daniel. Obrigado, Pastor Sérgio, por sua participação. O Pastor Sérgio volta em outros vídeos dessa série. Você percebeu como é importante realmente nós estudarmos a Bíblia com a metodologia correta, nos aprofundarmos no estudo, e muitas vezes bastando apenas ler todo o capítulo, ler os capítulos anterior e posterior, para perceber o contexto, entender os símbolos proféticos. Nós vamos depois estudar, por exemplo, aí no Apocalipse, né? E veremos que aparecem ali bestas, aparece ali mar, aparece ali mulher. Todos esses elementos simbólicos têm na Bíblia a sua explicação. E quando aplicamos esses conceitos, essas interpretações bíblicas ao texto, a gente consegue compreender perfeitamente o significado dele. O que não podemos fazer é viajar, sair da interpretação correta dos textos proféticos para entendê-los à luz da nossa compreensão humana, moderna. Algumas pessoas acham que a marca da besta poderia ser um chip de computador, um biochip ou coisa parecida. Alguns interpretaram, por exemplo, o carneiro de Daniel capítulo 8, que veremos daqui a pouco aqui em nossa série, como sendo o atentado às torres gêmeas do World Trade Center, e você perceberá que essas ideias não fazem sentido. E não fazem sentido porque as pessoas se atrevem a interpretar aquilo que a Bíblia mesma interpreta. Portanto, vamos compreender as profecias à luz das profecias. Entender que as profecias que vêm a seguir, elas têm que combinar, têm que ter correspondência com Daniel 2, um texto bem simples, e com as demais profecias bíblicas. Não nos esquecendo de que Jesus é o centro, Jesus é a culminância das profecias. E quando nós compreendemos isso, é muito interessante estudá-las. E nós nos enchemos de esperança, porque percebemos que elas apontam para um final glorioso e feliz. Siga o manual da vida. Assim como um manual de Lego nos ajuda a trazer ordem ao caos, assim como um manual de Lego nos ajuda a concluir uma obra que parecia impossível de ser concluída, a Bíblia também nos ajuda a trazer ordem ao caos. A Bíblia também nos ajuda a concluir nossa obra e, mais importante do que isso, estar preparados para a conclusão da obra de Deus, que consiste na restauração deste mundo. Espero que você continue assistindo a esta série e que ela possa abençoar sua vida, mostrando que existe sim ordem no caos, que existe sim um Deus todo-poderoso, todo-amoroso, conduzindo os rumos da história para um final feliz. Um grande abraço para você e que Deus abençoe grandemente sua vida e também a sua família.